Olá, telespectadores. Como vocês acompanham aqui no nosso programa, o Radar Television, nós falamos muito de saúde. Saúde é um dos fatores mais importantes quando se tem qualidade de vida e para que você possa viver cada vez melhor. Está chegando o verão, nós temos aí as pessoas com preocupação de estarem bem, para poderem se exercitar, fazendo as atividades na praia, enfim, o verão é importante e as pessoas se lembram de cuidar mais da aparência, da fisionomia. E nós estamos aqui com um dos mais importantes especialistas, o endocrinologista Dr. Maurício Hirata. É um prazer estar com você, Maurício, aqui conosco. Prazer é tudo meu. Maurício, quando você vem ao Radar Television, nós sempre antecipamos todas as tendências que aparecem depois na mídia. Isso é um fato que você é um grande estudioso, além de ser um profissional dos mais excelentes, dos mais renomados do nosso país. Um fato que eu queria que você comentasse conosco, a obesidade. Quando a gente fala de obesidade, a obesidade altera a função cerebral do ser humano? Então, isso é uma questão muito interessante. Ela começou agora um estudo recente, que eles verificaram que os pacientes alcoólatras, os dependentes de cocaína, crack, quando eles param o vício, eles começam a engordar e comer muito açúcar. Então foi estudada essa função cerebral desses pacientes, foi feita ressonância magnética. O que foi verificado? Que os centros que comandam a dependência são os mesmos que comandam o apetite. Tem outros centros. E o que acontece, na verdade, é que o paciente ele troca de um vício que mata, né, para um outro que mata mais lentamente, mas é melhor do que essa questão. E então, hoje, qual é o estudo que a gente está dando para a questão da obesidade? É a questão cerebral. Então, o mesmo centro que afeta a dependência para drogas, para sexo, né, para religião, por exemplo, o cara que é fanático, né, açúcar, chocolate, todos eles estão interligados. Então, a questão do tratamento da obesidade tem a questão comportamental da educação alimentar, mas também ela está ligada nessa função cerebral. Muitos obesos, eu diria que a grande maioria tem essa questão cerebral desequilibrada. E hoje, assim, a tendência do futuro é a gente corrigir essas questões, que na verdade são induzidas pela própria alimentação, pelo próprio estilo de vida moderno. E como que você cuida dessa função cerebral? Mas como é que você pode controlar o seu cérebro para ter uma vida saudável? Eu vou dar um exemplo prático. A cirurgia bariátrica tem bastante tempo já, que já está acontecendo, com excelentes efeitos. Mas tem muitos pacientes, eu recebo muitos pacientes que operaram, que perderam um pouco peso ou não perderam peso, ou até aumentaram. Por quê? Porque nesses casos não é tratada a causa. A causa é a parte cerebral. Como é que a gente trata essa questão cerebral? Tem a questão da educação alimentar, mas esses pacientes já passaram por milhares de nutricionistas, milhares de endocrinologistas. Então a atuação hoje tem que ser medicamentosa. E o medicamento tem que ser usado por um período longo, no mínimo 3, 4 anos. Por quê? Porque os núcleos cerebrais, as células cerebrais, elas estão deficientes de duas substâncias, que é a serotonina e a dopamina, que elas provocam uma sensação de felicidade e bem-estar. Então, por exemplo, quando a pessoa ingere comida, ingere droga, é até aquela felicidade momentânea, come um chocolate, fica eufórico um período, depois passa, aí quer outro, quer outro. O que a gente faz? A gente troca essas substâncias que estão em falta por medicações. Quanto mais tempo esse paciente utilizar essas medicações, menor a chance desses sintomas voltarem. Aí depois de um período longo, por quê? Porque o neurônio ele tem que aprender a fabricar essas substâncias de novo, né? Chama neuroplasticidade. De tanto você repetir esse comportamento, quando a gente tira as medicações, o neurônio normalmente ele volta a produzir essas substâncias
numa quantidade satisfatória. Alguns casos tem recaída e a gente trata para sempre. O paciente obeso, o conceito de obesidade hoje em dia é não ter alta. O endocrinologista ele não dá alta para o paciente. Sempre tem que ser feito um acompanhamento. O cérebro, então, tem uma função total importante quando se fala na redução de peso, na obesidade, controlada pelos remédios, ou seja, por drogas que vão ocupar o espaço da não produção natural no cérebro. Fazendo esporte, essa produção não acontece naturalmente? Por exemplo, uma pessoa que faz esporte, mas faz esporte exageradamente. Então a questão, o exercício ele ajuda a controlar nossas endorfinas, né, e melhora um pouco essa questão, mas a questão inflamatória, a questão do cérebro não é resolvida. Você falou da questão inflamatória. O que tem a inflamação a ver com a obesidade, doutor Maurício? O que é essa questão da inflamação? Então, por exemplo, o paciente está obeso, ele libera fatores inflamatórios. Então, já foi verificado, por exemplo, que esses fatores inflamatórios, eles propiciam o aparecimento, por exemplo, de diabetes, né? Ele provoca uma inflamação no seu vaso do coração, provocando o infarto, né? E até artrose, por exemplo. Então, a gente tem hoje uma correlação muito forte de pré-diabetes ou diabetes com artrose. Então, hoje o foco da endocrinologia é a questão inflamatória. Como controlar a inflamação? E por que o obeso tem tanta inflamação? Porque a gordura produz fatores de inflamação. Hoje o principal foco nosso é evitar que esse processo inflamatório se estabeleça. Como? Hoje o que a gente tem é diminuir o peso. Futuramente a gente vai ter mais adjuvantes. Tem outras pesquisas que estão acontecendo. Mas o foco principal hoje, eu diria até da medicina, não só endocrinologia, é a questão inflamatória. Doutor Maurício, eu falei logo no começo da nossa entrevista, as pessoas querem estar mais saudável quando chega aí a época do verão, estão mais com o corpo mais exposto, enfim, se preocupam mais com isso, né, com a aparência, e aquelas pessoas que estão acima um pouquinho do peso. Nesse curto tempo da preocupação que a pessoa vai ver no espelho que ela está um pouquinho fora do peso, o que ela pode fazer nesse curto tempo para poder ter uma qualidade melhor e se sentir melhor durante o verão? O grande problema é essa questão do verão aqui. Não só aqui no Brasil acho que mais que é um país tropical, né, que dá muita atenção para o corpo. Mas a pessoa não deve pensar só no verão. Porque no verão são 4 meses, né? A gente tem que fazer um estudo para o resto da vida. Então a questão do sobrepeso, da obesidade, ela impacta no tempo que você vai viver. Então o melhor investimento que você vai poder fazer hoje em dia não é na sua beleza, é na sua saúde. E essa barriguinha que a gente tem, todo mundo tem, né, que parece que é pouco, hoje é um dos principais motivos de preocupação, né, entre os endocrinologistas. Por quê? Porque ela libera todas essas substâncias tóxicas. Então, não pense só no verão. Lógico que é legal fazer o verão. O verão é relativamente simples. Para verão, é fácil. O problema é para depois do verão. Depois do verão, o que acontece com todo mundo que se prepara só para o verão? Relaxa, né? A nossa vida não se resume a 4 meses por ano. E, doutor Maurício, o açúcar é uma grande polêmica. Há muitos anos que vem se falando, até se escrever um livro, que o açúcar mata. O açúcar faz parte da alimentação do dia a dia do brasileiro, né? Seja nas sobremesas, seja para adoçar o café, enfim. O açúcar, como é que você deve... ele mata? Ele pode ser consumido? Então, essa é uma outra questão interessante que surgiu no JAMA. JAMA é uma das revistas médicas mais importantes do mundo. É uma revista americana. E foi feito um grande estudo e eles verificaram que pacientes que ingerem 25% de calorias provenientes de açúcar, que se você for analisar nos Estados Unidos não é muito, porque tem, por exemplo, uma lata de refrigerante normal tem 6 colheres de açúcar, né? Uma de litro, um monte. Vários alimentos têm açúcar, sem a gente perceber, um monte, né? Porque ele melhora a palatabilidade,
Até molho de tomate tem, por exemplo. Então foi feito um estudo grande populacional pelo JAMA e eles verificaram que depois de alguns anos ele aumenta a chance de você ter uma morte por motivos cardiovasculares, de diabetes, etc., em torno de 175%. E esses outros tipos de açúcares mais naturais, mascavo e até o próprio adoçante, o aspartame? Então, o adoçante é outra questão interessante, né? Porque há muitos anos atrás era a solução. Ele estava relacionado com a questão da obesidade, porque uma das teorias é que ele enganaria o cérebro. A outra questão é que o adoçante ele entra numa célula do intestino e produz uma substância que aumenta o nível de insulina do corpo. E um estudo recentíssimo que apareceu agora na Nature, que é uma revista importante também nos Estados Unidos, ele revela que ele poderia alterar o nosso intestino e propiciar o aparecimento de flora intestinal, levando a diabetes. Então, a questão do adoçante ainda está bem nebulosa. Eu, por opção pessoal, eu procuro recomendar para meus pacientes não ingerir adoçante, porque, assim, empiricamente, na minha experiência clínica, os pacientes que param qualquer fonte de adoçante, e tem muita coisa com adoçante, diminui aquela vontade de ficar comendo carboidrato, doce, pão. Então tem uma ação interessante. Agora, a gente não sabe, são modelos. Um dos estudos, por exemplo, que eu falei do adoçante, ele foi feito no ADA, que é um congresso americano de diabetes, e ganhou um prêmio esse modelo. Tudo está nessa questão ainda especulatória, né? Mas são avisos. E são avisos que têm bastante consistência, né, científica. Bom, eu acho que a importância de você ter um profissional de saúde acompanhando, principalmente quando você resolve ter uma atitude de emagrecer, de estar melhor quando chega o verão, além de fazer exercício que faz bem para a saúde, é ter um acompanhamento de um profissional médico. Nós conversamos com o Dr. Maurício Hirata. Obrigado, Dr. Maurício, por estar aqui conosco. É sempre um prazer poder falar com você para os nossos telespectadores, principalmente de tudo que você está sempre na frente, que nós podemos, todas essas entrevistas, passar para os telespectadores, inovações na área de saúde que tem uma transformação muito grande pelos hábitos de nós seres humanos de consumir, deixar de consumir e as coisas que você fala estão sempre na frente. Muito obrigado por estar aqui conosco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais Radar Television.